Hoje daremos início a uma série sobre cosmovisão, aquela palavra que todo mundo já ouviu, mas muita gente ainda não sabe o que realmente significa. Vamos nessa? Esse é o Invisible Shots, uma série do Invisible College com pequenas doses teológicas, baseadas nas nossas principais aulas, a fim de te instigar e direcionar sobre algumas questões teológicas importantíssimas. Meu nome é Kaique Fernandes e hoje vamos falar sobre a necessidade e urgência da cosmovisão cristã. Mas antes de começar de fato o episódio, gostaria de te fazer uma indicação. Na The Pilgrim você encontra uma série de palestras do Labri chamada Fé e Racionalidade. É um conteúdo fantástico e que tem tudo a ver com o tema desse e dos próximos shots. Mas vamos ao nosso episódio. Craig Bartholomew, um dos autores de Introdução à Cosmovisão Cristã, nasceu na África do Sul na época do Apartheid, quando cada detalhe da vida sul-africana era determinado por questões raciais. Craig acreditava que o que a África do Sul enfrentou naquela época e o fracasso geral de cristãos evangélicos em relacionar sua fé com as realidades da vida sul-africana tem muito a nos ensinar hoje sobre a importância crucial de entender o evangelho como uma cosmovisão. Como foi que cristãos evangélicos foram capazes de ver o mal que estava bem diante dele? Como foi que os evangélicos em geral acabaram reforçando esse mal em vez de contestá-lo? Uma resposta importante é que eles careciam de uma cosmovisão cristã coerente. Nicholas Wolterstorff, no prefácio de A Visão Transformadora, nos aponta que um grande número de seus contemporâneos norte-americanos se considera cristão. Ainda assim, o cristianismo é ineficiente para moldar as suas vidas públicas. O que modela com eficácia nossa vida pública e nossa sociedade em geral é a subserviência com que tratamos a ciência, a tecnologia e o crescimento econômico. Na maior parte do tempo, o cristianismo fica de lado e simplesmente observa. Se buscarmos em qualquer sociedade por sua formação básica, descobriremos que ela é formada pela cosmovisão daqueles que a compõem. O pastor Ricardo Agreste também nos diz que um dos nossos grandes desafios enfrentados por pastores, plantadores e líderes de igreja na atualidade é o fato de termos sido formados e capacitados para fazer a exegese bíblica sem, no entanto, em momento algum, nos ter sido dito quanto seria necessária a exegese cultural. A ausência da capacidade para fazermos a exegese cultural do contexto em que nos encontramos faz com que tenhamos igrejas em que a pregação é rigorosamente bíblica, mas não responde às principais perguntas que os ouvintes têm em suas mentes. Michael Gorin e Craig Bartholomew constatam algo interessante. Descobrimos em nosso ensino que um curso sobre cosmovisão é muito mais eficaz quando é ministrado logo após um curso sobre a narrativa bíblica. A cosmovisão vem depois das escrituras, de modo a aprofundar nosso compromisso de viver na história bíblica. Muitas abordagens evangélicas tradicionais de cosmovisão a entendem em termos intelectualista, ou seja, encaram a cosmovisão como um sistema meramente racional. Cremos que a cosmovisão deve ter forma narrativa, uma forma historiada, visto que essa é a forma da própria Bíblia. A cosmovisão está relacionada com as crenças religiosas mais básicas, abrangentes e fundamentais que temos acerca do mundo, tal como estão incorporadas em uma narrativa. Isso significa que os cristãos vão elaborar e compreender essas crenças que decorrem das Escrituras, mas essas crenças não podem ser separadas de um contexto cultural, pois o Evangelho é sempre expresso e corporificado em alguma cultura humana. Portanto, no estudo de cosmovisão, precisamos também nos esforçar para compreender as crenças fundamentais da cultura ao redor da qual cada comunidade cristã vive. A relação da fé cristã com a outra fé cultural que a rodeia precisa ser explorada.
Essa é uma empreitada bem complexa e altamente perigosa. Como mostram estudos de contextualização e missiologia, há sempre o perigo de permitir que o evangelho faça concessões e se acomode à idolatria de qualquer cultura em particular. Estudos de cosmovisão precisam, portanto, lidar com os ensinos fundamentais da Bíblia e das culturas ao redor e com a intenção complexa dos dois sistemas de crença. Por fim, é urgente que a cosmovisão cristã, oriunda da narrativa bíblica, assuma a condução das igrejas no Ocidente, caso desejemos abandonar a posição de subserviência aos ídolos da cultura em que estamos e assumamos o protagonismo que o Evangelho reivindica para si.